Descomplicando o Mundo dos Vinhos, sessão também que é publicada todas as semanas na Tribuna de Limeira. Estou aqui diante da Natália Molina, sommelier, falando conosco. Natália, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso Farol. Oi, Beto, tudo bem? Tudo Obrigada, prazer bem. sempre estar aqui. E aí eu vi que você não tem ilustração para hoje, então eu estou achando que a ilustração vai ser aí do seu escritório. O que você está aprontando hoje? Vamos lá. Hoje eu vou ensinar sobre dicas de etiqueta na hora do vinho, né? Opa! Porque muita gente, a gente vai para um restaurante ou vai na casa de um amigo que toma vinho, às vezes as pessoas ficam, geralmente meus amigos falam, eu vou esperar você começar a ficar olhando como você faz para depois eu continuar. E não precisa ser assim, né? Então eu gosto de dar algumas dicas para as pessoas não terem medo na hora de tomar o vinho. Então, a primeira dica que eu queria mostrar aqui para vocês seria como segurar a taça. Então, a taça ela é composta pelo bojo, que é onde vai o líquido, a haste, que é onde a gente segura, e a base dela, que é onde a gente apoia na mesa, né? Para segurar a taça corretamente, a gente coloca os 3 dedos. Então, fica o polegar atrás, o dedo médio e o indicador assim à frente, tá? O anelar pode segurar ou não. Dessa maneira, é uma das maneiras corretas. A outra maneira também, você pode segurar a base. Fica segurando a base, né? Se você tá em pé, claro, num jantar. Ou se não, deixa ela paradinha mesmo na mesa. Por que não é legal segurar no bojo dela? Porque ele vai esquentar o seu vinho. Então, uma das regras de etiqueta do vinho é servir o vinho na temperatura correta, né? Cada um seguindo o seu. Então, os espumantes mais frescos, depois vem os brancos, rosés, em seguida os tintos. Então, ele vai esquentar e isso não é legal. Fora que fica toda engordurada a taça, é feio. E se você for fazer uma degustação mesmo, profissional, e você quer visualizar a coloração, ele vai atrapalhar também, tá? Então, dessa maneira aqui, segurando pela haste ou pela base, não atrapalha na hora da degustação do vinho. Outra coisa, essa aqui vai para as mulheres, principalmente, que é o batom na taça, né? Então não tem problema algum, né? Você manchar o batom, mas manchar a taça de batom, mas tente ficar sempre na mesma marca, porque é muito feio ficar com várias marcas de batom na taça, né? Fica até com impressão de sujo, assim. Então é legal a mulher tá ali com marcou, né, a taça com o batom, tenta seguir sempre aquela mesma marca, né? Não fica marcando toda a taça. Então, uma das regrinhas de etiqueta. E aí, como servir o vinho, né, Beto? Isso aqui é legal tanto para quem trabalha com serviço de vinho ou para quem está no restaurante, ou quando você vai receber os amigos. Então, assim, um vinho normal, sem ser espumante, a gente não serve assim, tá? Como o espumante. O espumante a gente deixa deitado um pouco a taça, inclina como a cerveja e vai servindo aos poucos, que é para a gente manter as perlagens por mais tempo, né? Um vinho normal, vinho branco, vinho tinto, vinho rosé, a gente não inclina a taça. Então a gente deixa a taça e não segura também a taça assim. O garçom vem e você dá no alto para ele. Não, a gente deixa a taça fixa. Isso, claro, num restaurante, numa mesa, né? Então a gente deixa a taça fixa na mesa, na base, e aí o garçom vai colocar, ou você vai servir com ela reta, a taça reta, ela não é inclinada, tá? Então, isso é uma das regrinhas também de etiqueta. E aí, na hora de servir, quanto servir, né? Então, no caso de um vinho tinto, por exemplo, como a taça é maior, procure servir sempre 1/3, tá? Da taça. Então, olha mais ou menos o bojo, 1/3 da taça, pra gente poder rodar ela, né? Ter os aromas, o oxigênio, tudo aquilo que a gente já falou aqui. A taça de vinho branco, se ela for menorzinha, no caso é essa taça de vinho branco, pode servir metade, tá? Mas se você tiver com uma taça de vinho tinto, também segue lá 1/3 da taça. E as de espumante, por exemplo, a tulipa ou a flute, 3/4 da taça, tá? Então a gente deixa só 1 ou 2 dedinhos lá em cima sem nada. Por quê? Porque o espumante a gente não precisa mexer, porque as próprias perlages já fazem esse trabalho, né, de soltar os aromas pro vinho, para aquele espumante. Então, a espumante é a única que a gente vai encher realmente a taça, tá? Como servir a garrafa? Como segurar a garrafa, né? Então, muita gente segura por cima. Isso aqui é muito perigoso, porque tem esse rótulo aqui, essa capa, né?
do espumante, do vinho, e ela pode soltar na sua mão e causar algum acidente, né? Derrubar todo o vinho. Aqui tem um fundo da garrafa também que muita gente gosta de segurar. Ele até dá uma firmeza, Beto, mas ele não é feito para isso, tá? Não é feito para servir. Então, o ideal é servir pelo meio mesmo. Você pega ela pelo meio da garrafa, até assim, meio para baixo, segura com a mão toda e aí sim você vai ter estabilidade para servir o seu vinho ou espumante, tá? Mas claro, se quem tiver mais firmeza de segurar no fundo, não tem problema. Mas isso não é uma regra de etiqueta, segurar pelo fundo, tá? Porque eu vejo muita gente servindo assim achando que é regra. Não, pelo contrário, não é recomendado. Mas não tem problema quem quiser servir por aí. Mas o ideal é servir pelo meio e evitar ao máximo servir por aqui, né? Pelo bico da garrafa. Porque ali realmente pode escorregar, pode causar algum acidente. Bom, Pode falar. vamos às dúvidas agora. Vamos de trás para frente? Vamos. Detalhe, né? Você está falando de servir o vinho, né? Como segurar com a mão. Vale a pena você apoiar com a outra mão também, Natália? Ou isso está longe de ser uma regra de etiqueta? Não vale, porque às vezes tem mulheres, né? Porque é pesado, por exemplo, uma garrafa de espumante, ela é pesada, né? Cheia, então para não causar acidente, é melhor a gente ter mais segurança do que causar um acidente, né? Causar um acidente ou derrubar tudo vai ficar feio. Então não tem problema nenhum se quiser segurar com uma outra mão sem problema algum, tá? Se tiver mais firmeza dessa maneira, pode seguir assim. Quando eu comecei a apreciar vinhos, pra você ver quanto tempo faz isso, né? O vinho era servido de um outro jeito. Ele era servido no garrafão, e aí a pessoa colocava o garrafão aqui no ombro, pegava a taça, ia até junto do garrafão e aí fazia aquele movimento de baixar o vinho, que era muito comum naquela época servir vinho em garrafão. Outra coisa, vamos deixar um pouco mais claro a altura que você deve ter entre servir o vinho, porque tem gente meio sem noção. O vinho, quando sai da garrafa, entra ar, né? Obviamente. Então, às vezes, dá aquele jato de vinho. Então, tem alguma altura recomendada para isso, Natália? Entre a boca da garrafa e a taça? Ótima pergunta. Nunca encostar e não pode ser muito próximo, tá? Porque a taça é de cristal ou vidro e ela pode estourar. Então, pode dar uns centímetros, eu diria, assim, uns 10 centímetros. Também não precisa ser lá de cima, né? Fazer aquele charme todo que pode espirrar na pessoa que vai estar ali consumindo. Mas tem que dar uma boa distância, assim, da taça para ela não correr o risco de encostar na taça a boca da garrafa e quebrar a taça, né? E causar um acidente também pior. Tá bom. Não, porque tem gente meio sem noção, né? Às vezes a pessoa, ela vai... como você falou, eu já vi gente tentando se exibir fazendo isso e aí o vinho cai na toalha, não cai dentro da taça, né, Natália? Aí não dá. Exatamente, molha toda a pessoa, né? E um negócio legal também de lembrar para os anfitriões, né? Para quem vai servir ou um restaurante, como é? Antigamente eram os homens que pediam um vinho, né? E aí o garçom vinha, servia primeiro o homem degustava, sentia o cheiro e depois ele ia, se o homem falava, não, está ok, né? Esse vinho está apropriado, ia para a mulher e aí seguia mulheres, idade, né? Primeiro idade, por idade, mulheres mais velhas, depois as mulheres mais novas, depois os homens mais velhos, enfim, tem toda uma sequência. Hoje em dia não é mais assim, tá? Hoje em dia, o garçom deve servir, ou você, como anfitrião em casa, você deve servir a pessoa que escolheu o vinho. Então, se eu vou no restaurante com o Daniel, por exemplo, e se eu escolho o vinho, o garçom deve me servir primeiro, e aí eu vejo que tá ok, ele continua, ele serve o Daniel e depois volta pra mim. Ou se tiver outras mulheres, ele segue outras mulheres, outros homens, e eu sou a última, tá? Não é porque eu sou mulher que eu vou ter preferência nessa sequência. Sempre quem escolhe o vinho é o último a ser servido. Importantíssimo isso aí. Importantíssimo porque às vezes dá a impressão que quem escolhe o vinho tem a preferência, mas essa preferência é o contrário, então, né? Porque ele já degustou um pouquinho, né? E o outro pessoal tá tudo ali com sede, querendo tomar aquele vinho, né? Então, quem escolheu o vinho é sempre o último a ser servido no final dessa rodada. Aí, então, já que estamos nesse assunto, deixa eu te fazer uma última pergunta. Nessa questão de provar o vinho, você falou aí de um terço, e essa se fosse prova, eu ia acertar. Eu estava chutando aqui antes de você falar um terço. Mas para fazer essa prova, que sempre é bom a gente
lembrar disso, né, Natália? É só para ver se o vinho está em condições, não se ele é bom ou não, se ele está adequado para o seu paladar ou não, é só para ver se o vinho está bom. Quanto que se põe? Isso rola muito. Quando eu fiz meu curso de sommelier, eu lembro que os professores falavam disso. É, Porque, na verdade, às vezes você pediu um vinho caríssimo e não foi para o seu paladar, mas não importa, aquele vinho está bom. isso. É, Ele só vai ser trocado se o vinho não estiver em condições, oxidado, vinagrado, né? isso. E aí, um dedo, dois dedos, quanto que a gente deve O colocar para essa fundo, prova? só o fundinho, bem o fundo do vinho, bem pouquinho mesmo, só para degustar. Mas, tá bom, então agora me tira uma última dúvida, prometo. Isso aí é suficiente para que você veja se tem aroma, se o vinho tá bom ou não, Natália? Ele é suficiente para ver se ele está oxidado, por exemplo. Se o vinho já tiver numa fase de oxidação, só com o aroma ali do fundo a gente vai conseguir sentir, tá? Ou passado, que é um cheiro de podre. Então, no aroma, às vezes não precisa nem a degustação. No aroma a gente já consegue sentir, sim. Mas é para isso, para ver se o vinho já está passado ou não. Mas depois, os aromas, para ver se ele é bom, se ele está adequado para você, aí isso é deixando ele respirar, né? Com o tempo, Então, leva a noite e tudo, às vezes. Então, mas aí que tá. Eu já tive vontade. Aliás, eu já fiz isso. Eu já fiz isso uma vez. Ele veio, pôs a prova do vinho. Eu falei: ó, o senhor pode continuar aí o seu serviço, daqui a pouco o senhor volta. Eu tive que deixar pelo menos uns 3, 4, 5 minutos ali. E não imediatamente, que dali fica. E normalmente o garçom fica ao lado segurando para ver se você gostou ou não do vinho, aprovou ou não o vinho. Eu tenho o hábito, muitas vezes, fazer isso. Deixa aí, daqui a pouco eu tomo e eu provo. Só pode fazer também, né? Porque na verdade você se sente pressionado, né? Então, às vezes, eu nem mal senti o cheiro, o garçom tá ali do lado, eu já. Ah, tá ótimo, pode Isso, servir. Né? Porque você tá pressionado, tá todo mundo te olhando naquela expectativa, né? Então, mas assim, eu já abri vinhos, por exemplo, em curso que eu fui dar, no Casa Grande Hotel, por exemplo, a última vez que fui dar um curso lá, eu selecionei 5 vinhos e eram 6, 7 garrafas de cada vinho, né? E aí eu abri todas e tinha que pelo menos sentir o aroma. E umas 2, 3 no meio delas estavam oxidadas. Então só com aroma eu já senti. E aí eu coloco um pouco na boca, porque às vezes ele tá no aroma, mas na boca ainda ele tá bom, né? Porque tem todo o processo. E realmente estava estragado. E os 1, 2 vinhos daquele estavam bons, os outros 2 estavam ruins, enfim. Então só com aroma às vezes você consegue. Mas aí precisa de estudo e um pouquinho de prática. Mas dificilmente, se o vinho tá cheirando vinagre ou fruta podre, a pessoa não vai conseguir identificar. Tá bom. Mesmo os mais leigos no mundo dos vinhos. Valeu. Natália, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Olha, vamos ver se a semana que vem a gente fala de dicas sobre vinho para Dia dos Pais, hein? Dia dos Pais se aproximando aí, quem sabe? Tanto para presentear quanto para o almoço. Vamos falar assim. Nossa, eu comecei a apreciar vinhos com meu pai. Tenho uma saudade disso aí, e é muito bom compartilhar uma taça de vinho com o pai, para quem tem, né? Para quem tem esse hábito também, muito bacana. Natália, mais uma vez, obrigado, até semana que vem. Obrigada, Beto. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau.